Capítulo 141, Visões Puldarussas, fanático do Ser Supremo. Os olhos de Eiming se arregalaram em descrença e ele se levantou com um sobressalto assim que ouviu essas palavras. Ele até deixou cair a beleza deslumbrante em seus braços no chão, e ela mostrou uma expressão apavorada. Quem está falando? Quem é esse? Eiming gritou e olhou ao redor da sala elegante em estado de choque. No entanto, todos ao seu redor mostraram expressões confusas e chocadas, pois não ouviram nada. Era como se ele tivesse alucinado ou algo assim. Irmão Eiming, o que há de errado com você? O resto das jovens criaturas ficaram chocados com suas ações abruptas e perguntaram com expressões preocupadas. As ações e palavras repentinas de Eiming assustaram todos eles. O que mais? Mesmo que eles não quisessem fazer isso, eles ainda tinham que fingir que estavam preocupados com ele agora. Eiming ficou em silêncio por alguns momentos e então se sentou novamente. Não é nada. Ele pensou que seu desejo de poder começou a lhe dar alucinações auditivas agora, afinal, aquela voz era tão ilusória que ele não conseguia mais encontrar nenhum vestígio dela. Era como se falasse dentro de sua mente. A aparência preocupada e em transe de Eiming fez a multidão perceber que já era hora de eles partirem. Então, depois de algumas palavras, todos se despediram com pressa. Hoje, Eiming parecia estar tendo alguns problemas, então era melhor para eles evitar problemas. Logo, Eiming foi o único que restou dentro da sala. Mesmo agora, ele tinha uma expressão atordoada, pois não havia se recuperado do choque anterior. A partida dos outros não o afetou, pois esta foi a primeira vez que Eiming ouviu o desejo mais profundo escondido dentro de seu coração. Ele queria se tornar mais forte. Ele queria ser admirado por centenas de milhões de pessoas. Naquele momento, a voz etérea soou dentro da mente de Eiming mais uma vez: jovem, você quer se tornar forte. Você quer se tornar uma existência acima de centenas de milhões de pessoas. Era uma voz fria, sem emoção e de som antigo que tornava difícil para alguém adivinhar a idade do orador. Era como se pertencesse ao Senhor de todos os seres olhando para tudo do nono céu. A voz etérea de origem desconhecida parecia carregar uma força fascinante que fez Eiming arregalar os olhos em descrença novamente. Quem? Ele perguntou com a voz trêmula. Agora, seu corpo não podia deixar de tremer. Eiming acreditava que não estava mais apenas alucinando e que realmente ouviu essas palavras agora. Isso o surpreendeu, ele estava animado. Animado, e um tanto apavorado. Histórias sobre desperdícios mudando seus destinos são famosas desde os tempos antigos. Aqueles com pouca sorte, 9 em cada 10 vezes, arriscariam uma oportunidade que os ajudaria a mudar sua fortuna. Será que o que ele sempre desejou estava prestes a se materializar em realidade? Será que ele ia tirar a sorte grande hoje? Assim como os protagonistas descritos nos contos dos fereros errantes. Será que ele teve a oportunidade de conhecer um poderoso senhor que ele adoraria como seu mestre e então alcançaria o auge do mundo sob sua tutela? Agora mesmo, Eiming sentiu que os céus haviam concedido a ele uma oportunidade sem precedentes. Afinal, apenas um sênior com uma base de cultivo insondável poderia espalhar a névoa cobrindo o desejo mais profundo de seu coração assim. Eiming não teve dúvidas sobre sua conjectura e não pensou que pudesse ser outra coisa.
Afinal, ele era um lixo inútil que poderia ser descartado a qualquer momento na família Black Sky Eagle. Ninguém na família dava a mínima para ele, exceto seu avô e sua irmã. Ele era um ser comum com talento menos do que medíocre e sem pontos fortes. Que tipo de sênior seria cego o suficiente para atingi-lo com más intenções? Esses foram os pensamentos e realizações que fizeram Ming sentir como se tivesse ganhado o jackpot. Ele estava extremamente animado, então, sem pensar muito sobre o assunto, ele se ajoelhou no chão com um estrondo e disse com um tom respeitoso: Senhor, eu aceito, eu aceito. Ming repetiu as palavras sim várias vezes, mostrando o quão animado ele estava agora. Quanto mais essa ambição fosse reprimida, mais poderosos seriam seus efeitos quando explodisse. Gu Shangji assistiu ao show na frente dele do vazio, mas não apareceu. Ele havia aprendido muitas coisas com as memórias da criatura do reino divino celestial que ele capturou antes. Ming, o jovem mestre lixo da família Black Sky Eagle, não era tão difícil de entender. Combinado com a aparência relutante e magoada de Ming, e sua situação trágica em sua família, não foi difícil para Gu Shangji adivinhar os desejos escondidos dentro do coração de Ming. Ele tinha uma irmã mais velha deslumbrante, mas ele estava apenas com um talento medíocre e uma base de cultivo, então como ele poderia suportar uma lacuna tão grande entre eles? É só que Gu Shangji não estava realmente pretendendo jogar com um velho avô ou algo assim. Em vez disso, ele usaria Ming como uma peça de xadrez, já que ele só tinha forte an velho comum. Afinal, um lixo medíocre com o qual ninguém dava a mínima era a ferramenta certa para fazer as coisas para ele sem atrair muita atenção ou problemas. E por que Gu Shangji precisava de alguém como ele? Foi porque a família Black Sky Eagle era da antiga era imortal, então Gu Shangji não sabia muito sobre sua força e antecedentes ocultos. E por que ele precisaria dessa informação? Era porque agora, ele não estava apenas visando as coisas deixadas para trás pelo antigo imperador celestial da reencarnação, mas também a família Águia do Céu Negro e as outras 4 famílias principais também, se possível. Parecia loucura, mas não era impossível. Gu Shangji agora tinha 2 escolhas: transformar Ming diretamente em uma marionete que não tinha escolha a não ser ouvi-lo, ou enganá-lo para que cumprisse suas ordens, já que ele era alguém que não seria capaz de distinguir o leste do oeste depois de algumas palavras cativantes. Afinal, as garrafas preciosas do grande Dale eram extremamente preciosas, e seu processo de refino era complicado e problemático. Então Gu Shangji não queria desperdiçar uma em um mero Ming. Claro, se Ming provou ser digno o suficiente no futuro, então Gu Shangji pode plantar uma garrafa do tesouro do grande Dale dentro de seu espírito primordial. Passe por esta porta, não fique mais mortal. Sem restrições pelas fontes amarelas, nenhuma morte para você trará Sansara. A voz de Gu Shangji soou novamente, ainda carregando o charme elusivo e etéreo, mas desta vez, misturado com um chamado demoníaco. Não importa o quão firme a mente de Ming pudesse estar, ele não resistiu à tentação. Força, status, essas eram coisas perseguidas por todos os seres vivos do mundo. Zumbir. Um portal incomparavelmente misterioso se abriu diante dos olhos de Ming cheios de choque e liberou um brilho divino cheio de mística sem fim. Isso. Ming ficou em êxtase e, sem hesitar,
entrou diretamente no portal. Silvo. Em pouco tempo, Eiming viu uma visão chocante que o fez arregalar os olhos e respirar profundamente o ar frio. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Havia palácios majestosos e sulins flutuando alto no céu, com pilares que pareciam ter a capacidade de sustentar os céus alcançando as nuvens. Ele se viu no meio de um mar turbulento de caos. A aura ao seu redor o aterrorizou a ponto de ele sentir que apenas um fio de energia caótica o esmagaria junto com o espaço e o tempo. Quando Eiming viu uma visão tão chocante e inspiradora, ele congelou no lugar e não sabia o que fazer. Naquele momento, Eiming viu uma figura vaga sentada de pernas cruzadas no topo de um palácio imortal, com dragões e fênix voando ao seu redor, e tigres brancos e tartarugas negras rastejando a seus pés. A cena fez a pessoa na frente dele parecer como se ele estava olhando através das eras que passaram além do ciclo de reencarnação. O rio interminável do tempo jorrou sob seus pés e fez parecer que poderia afogar os céus e a terra. Jovem, você quer se tornar forte. Nesse momento, Eiming ouviu a figura nebulosa à sua frente olhar para ele. A luz nos olhos da figura era profunda e exalava uma sensação de arcaísmo tão grande que parecia conter os segredos da vida e da morte eternas. Eiming testemunhou a destruição do universo. Ele testemunhou o colapso do céu quando a terra se abriu. Ele testemunhou a queda dos imortais e o choro dos imperadores. Eiming testemunhou cenas intermináveis de iras distantes. Agora mesmo, Eiming sentiu como se tivesse sido abençoado pelos céus e se ajoelhou e gritou de emoção: sim! Eu quero me tornar forte. Júnior Eiming presta homenagem a Sênior. Ele já tinha certeza de que o Sênior à sua frente era uma existência incrivelmente poderosa, já que ele foi capaz de trazê-lo para um mundo desconhecido sem problemas. Havia vistas magníficas e lugares sagrados cheios de majestade suprema que faziam até mesmo os imortais perderem seu brilho em sua presença. Um olhar foi o suficiente para ele saber que a pessoa à sua frente era uma potência absoluta. Claro, Gu Shangji gastou muitos pontos de destino para criar uma cena tão perfeita, e uma vez que coincidiu com seu plano de criar um paraíso dentro de seu mundo interior, ele não sentiu que era um desperdício fazer tudo isso para enganar os idiotas na frente dele. Gu Shangji não tinha dúvidas de que um R3-T4 arde como Eiming seria enganado por uma grande cena. Levante-se, eu já conheço a sua situação. Gu Shangji falou com um tom brincalhão, mas sua habilidade de controlar as leis naturais distorceu sua voz para dar uma sensação arcaica. Eiming ficou ainda mais chocado e não conseguia nem se levantar quando suas pernas amoleceram. Ele não era nem comparável a uma formiga diante da existência suprema à sua frente, então se perguntou como poderia ter a fortuna de ser favorecido pelo Sênior. Sênior. Eiming falou com a voz trêmula, com a intenção de dizer a Gu Shangji que queria adorá-lo como seu mestre e ficar mais forte sob sua tutela. No entanto, Gu Shangji o interrompeu e disse com uma voz indiferente e sem emoção: eu já sei tudo sobre você. Nem o passado, nem o presente me escapam. Você é um descendente direto da família Black Sky Eagle, e seus pais são. Gu Shangji repetiu as informações que aprendeu com o Deus Celestial que capturou anteriormente e até analisou os desejos mais profundos de Eiming enquanto falava. Eiming ficou atordoado quando ouviu as palavras de Gu Shangji e engasgou em choque extremo.
como o Senhor poderia saber tanto sobre ele quando eles se conheceram pela primeira vez? Ele se perguntou. Ele nem se atreveu a suspeitar do fato de que o Senhor poderia ter investigado seu passado de antemão. Afinal, ele era um pedaço de lixo, então não havia nada para investigar sobre ele. TL/N, ele tem autoconsciência, então ele é um pouquinho superior aos nânicos favoritos. Portanto, a única possibilidade que restava era que o Senhor à sua frente fosse onisciente. Senhor, se você me permitir perguntar, posso perguntar como posso me tornar mais forte? Por favor, me dê algumas dicas. Eiming animadamente pediu conselhos a Gu Shangji, esperando que o misterioso e poderoso Senhor pudesse aceitá-lo como seu discípulo. Eu sou o Imperador do céu e da terra, o Supremo Pai de todos. TL/N, Papai Odin desceu. Gu Shangji inventou um nome que ele sentiu que daria uma forte impressão e sensação de poder. De qualquer forma, quanto mais longo o nome, melhor seria seu blefe. Claro, havia todos os tipos de brechas em seus comentários, mas não valia a pena prestar muita atenção. Afinal, como poderia haver uma existência suprema que se esforçaria para explicar as coisas para as formigas e até mesmo fazer uma introdução tão cafona? Para atender à fantasia de Eiming, no entanto, ele não se importou em fazer isso uma vez. Torne-se meu crente. Recite meu nome verdadeiro e obterá o segredo da vida eterna. Mesmo que os céus sejam destruídos, seu verdadeiro espírito ainda sobreviverá através do longo rio do tempo. O verdadeiro espírito é como a alma da alma, a coisa que compõe a consciência de uma pessoa e o espírito primordial e tudo mais. Gu Shangji disse essas palavras com uma expressão cheia de intriga. Ele teve que dizer que até ele foi tocado por sua atuação. Recite seu nome verdadeiro, e eu poderei obter a vida eterna. Os olhos de Eiming se arregalaram e ele ficou parado como uma galinha estupefata, chocada ao extremo, a ponto de não conseguir nem pensar. Mesmo os verdadeiros imortais não ousavam alegar conhecer os segredos da vida eterna, mas se ele se tornasse o crente do Senhor na frente dele, ele poderia desvendar tal segredo. Que ótimo! Que assustador! Eiming não pôde deixar de se ajoelhar enquanto as emoções surgiam em seu coração e mente. Eu adoraria me tornar seu crente, ser supremo. Sutilmente, ele mudou Senhor para ser supremo. Afinal, ele não tinha nada além de sua vida, então Eiming não estava preocupado com o ser supremo na frente dele tramando algo contra ele. Agora, o melhor curso de ação para ele era ajoelhar-se e lamber os pés. Já que você se tornou meu crente, deixe-me conceder-lhe o conhecimento divino. Gu Shangji proferiu essas palavras depois que viu que quase havia alcançado seu objetivo. Este era seu objetivo final. Zumbir. Com isso, ele ergueu a mão e produziu um brilho nebuloso que floresceu à sua frente e tomou a forma de um livro imortal que parecia ter descido do nono céu. O rosto de Eiming ficou vermelho ao ver a cena à sua frente, e sua figura tremeu de excitação. Obrigado por sua bênção, Ser Supremo. Estou disposto a dar tudo por você, Ser Supremo. Com as mãos trêmulas, Eiming agarrou o brilho nebuloso e então sentiu palavras misteriosas e antigas fluindo em sua mente como estrelas douradas uma após a outra. As palavras logo se imprimiram no mar da consciência de Eiming. No final,
3 palavras apareceram na mente de Ming: Binding Immortal Art. Embora Gu Shangji tivesse uma expressão calma e indiferente na superfície, ele não pôde deixar de sentir interesse em seu coração enquanto observava a expressão fanática e empolgação de Ming. O nome completo da arte imortal de vinculação era Arte de Execução Imortal de Vinculação, e era uma arte misteriosa registrada na arte demoníaca devoradora imortal. Simplificando, funcionava criando fios que ligavam os outros. Com ele como fonte, os fios se dividiriam em galhos que prenderiam uma pessoa após a outra e criariam uma teia de aranha que ele poderia controlar livremente. TL/N é como um esquema de pirâmide onde uma pessoa controla a vida e a morte de 2 pessoas. 2 pessoas controlam a vida e a morte de 4 pessoas, e assim por diante. Aquele no topo controla a vida e a morte de todos eles. No momento, Ming havia se tornado um daqueles presos pelo fio. Gu Shangji acreditava que com a ambição de Ming, não demoraria muito para ele descobrir os horrores da Binding Immortal Art, e uma vez que ele descobrisse isso, sua ambição aumentaria e seria difícil para ele escapar de seu alcance. E este foi o pequeno raio de esperança que ele concedeu a Ming. Uma única faísca pode iniciar um incêndio florestal. Se ele pudesse ter sucesso, não demoraria muito para Gu Shangji mordiscar aquelas 5 famílias principais do antigo continente imortal. Afinal, aquelas 5 famílias maiores exerciam um fascínio maior sobre ele quando comparadas às relíquias deixadas pelo antigo imperador celestial da reencarnação.